subo a essa tribuna muito preocupado com o meu estado, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está derretendo. Hoje, uma situação de convulsão social. 9 ônibus queimados na Baixada Fluminense, perto de onde eu fui prefeito, em Nova Iguaçu, em Caxias. As pessoas sem poderem se deslocar. Clima de pânico, desintegração de políticas públicas. E eu fico vendo a nossa responsabilidade. Porque ali no Rio de Janeiro houve muita coisa. Houve corrupção, houve isenção fiscal a empresas de forma exagerada, houve desequilíbrio fiscal, sim, porque a nossa economia está montada num sistema muito procíclico. No momento em que cresce a economia, se aumentam os gastos. No momento que há uma recessão como essa, é necessário fazer cortes violentíssimos. Mas eu estou convencido que o Rio de Janeiro só tem saída se o Brasil, senador Requião, retomar o crescimento econômico. Não tem jeito. No caso do Rio de Janeiro, a situação é mais ainda agravada pela situação da Petrobras, que há 2 anos atrás investia 1,9% do PIB em investimentos. A maior parte dos investimentos no Rio de Janeiro. Caiu pela metade, nosso grande deputado Vivaldo Barbosa. Agora está em 0,86% do PIB. E fizeram a loucura, porque é uma loucura, num momento de depressão econômica como essa, mexer na política de conteúdo local. A senadora Gleisi acompanhou o presidente Lula lá no Rio Grande, no Polo Naval, que a senadora Ana Amélia falou há pouco, que já chegou a ter 16 mil empregados, e agora tem pouco mais de 1.000. Porque essa foi uma grande conquista, fazer navios, plataformas, sondas aqui no país. Então, isso tem um peso gigantesco no estado do Rio de Janeiro. Eu estou convencido, o Rio de Janeiro só sai dessa situação se a economia voltar a crescer. Mas é uma loucura o país vivendo nessa situação e só se fala em austeridade, 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 fim da política de conteúdo local, fim do papel dos bancos públicos, porque o BNDES, além de devolver 100 bilhões, tem 150 bilhões em caixa e não joga mais um papel indutor no nosso desenvolvimento nacional. Eu estou convencido que nós só temos um outro caminho também na política, senador Humberto Costa, que é chamar eleições. Eu sei de uma articulação aqui com vários senadores nessa casa para tentar antecipar o processo eleitoral para outubro de 2017. Eleições gerais, para senador, para deputados, para presidente da República. Porque aí nós vamos disputar, nós vamos ter o nosso candidato, que é o Lula. O PSDB vai ter o dele, os outros partidos podem apresentar outros, mas você sai um presidente com legitimidade popular para tirar o país dessa encrenca profunda que a gente está vivendo. Não há saída. A popularidade do Temer pelo Instituto Y é de 4%. No Datafolha foi de 9%. 92% dizendo que o Brasil está no rumo errado. A greve foi uma greve extremamente vitoriosa. A maior greve da história, senador Jorge Viana. 40 milhões de trabalhadores pararam. E sabe por que pararam? Porque está ficando claro para esse povo que o golpe ali não foi um golpe contra Dilma. Foi um golpe contra o trabalhador brasileiro. O senador Requião falou da reforma trabalhista. Eu quero aqui trazer um dado que me espantou, senador. Eu sei que é tanta barbaridade sendo aprovado, mas esse projeto do Nilson Leitão, que é presidente da Frente Ruralista e é do PSDB, é um escárnio, é um escândalo. Eu quero ler aqui os principais trechos que foram divulgados hoje numa matéria do jornal Valor Econômico. Diz o seguinte: a proposta permite que as empresas não paguem mais seus funcionários com salários, mas mediante remuneração de qualquer espécie, o que pode ser simplesmente fornecer moradia e alimentação. Isso é regime de servidão. Eu falei hoje mais cedo aqui de um filme da Tezuki Yamazaki, que se chama Gaijin, que falavam de imigrantes japoneses que iam trabalhar no campo e que ficavam devendo ali na venda. E vinham como escravos. Regime de servidão é considerado análogo ao trabalho escravo. Mas continua a matéria, né? Aumentem até 12 horas a jornada diária por motivos de força maior, substituam o repouso semanal dos funcionários por um período contínuo com até 18 dias de trabalho seguidos e a venda integral de férias dos empregados que moram no local de trabalho.
Continua a matéria. O projeto protocolado em novembro reproduz parte da reforma aprovada pela Câmara. Os acordos coletivos entre sindicatos e empresas poderão prevalecer sobre a legislação. Acaparar o pagamento de horas de deslocamento em veículos de empresa, onde não há transporte público. Institui a jornada intermitente, em que o funcionário pode trabalhar em horários específicos do dia, quando houver demanda, sem jornada contínua. Continua. Também deixa exclusivamente com o Ministério da Agricultura a fixação de regras de manipulação de agrotóxicos. Hoje tem que ser Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho. É um absurdo o que está aqui dentro. É algo impressionante. E eu quero chamar a atenção dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Essa reforma trabalhista que veio da Câmara dos Deputados, nós temos que engavetá-la nesse Senado Federal. O projeto de terceirização, que foi aprovado no ano passado, ainda quando o Eduardo Cunha... Só para concluir, 1 minuto para eu concluir agora. Viu, senador Jorge Viana? O projeto de terceirização, que foi aprovado ainda quando Eduardo Cunha presidia a Câmara dos Deputados, veio para cá e está há mais de um ano parado. O relator é o senador Paulo Paim. Eu tenho muita esperança nessa discussão da reforma trabalhista, que a posição aqui do PMDB, em especial do líder do PMDB, senador Renan Calheiros, é uma posição que pode, primeiro, acabar com o rolo compressor. Nós queremos discutir nas comissões. Falaram que eram 3 comissões, CCJ, CAI e CAIS. Agora estão dizendo que são 2 comissões, CAI e CAIS. Nós não abrimos mão que esse projeto passe da CCJ. Nós temos que discutir a constitucionalidade desse projeto. E eu, sinceramente, eu acredito que com essas mudanças que estão acontecendo na sociedade, porque está havendo uma profunda alteração da correlação de força da sociedade. Não se enganem, apesar do jornalismo de guerra feito pela Rede Globo contra a greve geral foi um grande sucesso, foi uma grande vitória. E o que vai estar claro para o povo brasileiro é o seguinte: o senador ou deputado que colocar digital nessa reforma da Previdência vai ter muita dificuldade em 2018. A gente está sentindo o desgaste, a impopularidade do Temer. Está criando uma situação nova aqui no Parlamento. Então, a gente quer fazer uma grande frente política aqui, em defesa dos direitos dos trabalhadores e da Previdência Pública. Muito obrigado, senador Jorge Viana.